Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Eliane Reis, eu sou responsável por esse canal, tá bom? Então vamos começar o nosso polvinho? Isso aqui, gente, é um polvinho que eu queria fazer há muito tempo, já existe vários tutoriais na internet de polvinho, tá? Então, mas não tem o meu e eu decidi fazer, tá? Vamos lá. Eu uso, gente, o fio amigurumi da Círculo, tá? Ó. Ele é 100% algodão, mercerizado, bem macio, tá? A tag dele é de 495. Essa cor que eu tô usando é a cor quartzo. Aqui na minha cidade eu pago em torno de 15 a 16 reais, dependendo, tá? Do local onde eu vou comprar. Porque eu vou muito pela cor, tá? Então, às vezes eu tenho que comprar mais caro, às vezes mais barato. Mas enfim, ele tem 254 metros, ele pede agulha de 2 milímetros a 4 milímetros. E aí eu vou pesar, aparentemente, o peso dele é de 125 gramas, tá? Mas eu vou pesar ele aqui pra vocês, pra gente, eu gosto de pesar sempre ele antes, tá? Então vamos lá. Deixa eu ligar a balança, né? Ó, 128 gramas, tá? Aqui tá dizendo que ele tem 125, mas tem o plástico, né? E aí, a embalagem, tudo, esse detalhe aqui. Então, a gente vai usar ele. Eu tenho o ponto bem apertado, porém, eu gosto de usar essa agulha aqui, olha, de 2 milímetros, tá? Por quê? Apesar de eu ter o ponto bem apertado, eu gosto de fazer amigurumi com uma agulha bem pequenininha pra poder o ponto ficar bem fechadinho, tá bom? Mas quem tem o ponto mais... quem acha que vai ficar muito, muito apertado e quer fazer ele maior, pode usar a agulha de 2,5 milímetros, mas aí fica a critério. Isso é uma questão de gosto, tá bom? Se você usar... No meu caso, como eu uso a agulha de 2 milímetros, ele fica nesse tamanho. Esse polvinho aqui, olha, eu fiz na agulha de 2,5, tá? Que é essa amarela aqui. E ele ficou um pouquinho maior, tá vendo? Mas por que que eu não gosto dele na agulha 2,5? Normalmente, os pontos, eles laceiam, tá? Com o tempo, ele vai lacear, ele vai ficar bem mais macio do que ele já é. Ele vai ficar bem mais macio, os pontos laceiam, tá bom? Então, a tendência dele ficar um pouquinho maior, o tentáculo ficar maior. Essa aqui é a mesma receita. Porém, esse daqui foi feito na agulha 2, esse aqui na agulha 2,5. Então, dá pra ver bem a diferença, ó, até dos tentáculos. Tá vendo? Mas eu vou usar a agulha 2 milímetros para esse polvinho aqui, tá bom? Algumas considerações. Eu não gosto de fazer o tentáculo, tá? Algumas pessoas me questionam sobre o tamanho dele. Gente, esse aqui é um polvinho para recém-nascido. Normalmente você dá para uma criança que acabou de nascer, quando você vai presentear, quando você vai visitar a criança, né? Aí você dá esse polvinho. O que que acontece? Muitas vezes vai pra incubadora e a gente não coloca o olhinho de segurança, tá? A gente borda o olhinho e a boquinha, se for o caso. O que que acontece? Eu não gosto de fazer ele com um tentáculo muito grande, por quê? Porque como esse ponto, eu já falei, como ele vai lacear, eu tenho muito medo de lacear e aí enrolar no pescoço da criança, tá? Então, eu gosto de fazer ele bem pequenininho, porque ele é mais delicadinho e ele é pra bebê. Se eu fizer ele muito grande, provavelmente eu só vou vender pra uma pessoa, pra uma criança maior, tá? E isso eu tenho muito, assim, fiel comigo, que eu sempre pergunto pra mãezinha ou pra pessoa que vai comprar, quem é que vai receber o polvinho. Porque se for uma criança pequenininha, um nenenzinho, eu indico esse. Agora, se for uma criança maior, eu indico esse aqui ou até maior do que esse, tá bom? Por isso que eu uso ele assim pequenininho, tentáculo pequenininho, tá? A gente vai precisar tesoura, tá? Esse fiozinho aqui eu uso pra medir carreira, pra contar as carreiras, porque eu não gosto de usar o marcador pra não deixar buraquinho nele. Os olhos de segurança, esse aqui a gente vai fazer com os olhos de segurança, tá? Mas eu vou ensinar nesse daqui como eu faço bordado, tá bom? O bordado, como eu já disse pra vocês, eu faço quando vai pra incubadora, que tem muita mãezinha que compra esse polvinho pra colocar na incubadora com os bebês. Quem não conhece a história dos polvinhos do amor, gente, dá uma checadinha aí no YouTube, no Google, dá um Google que vocês vão assim, entender qual é a história do polvinho. Provavelmente você já conhece, né, a maioria das pessoas conhece, mas quem não conhece, dá uma checadinha no Google, tá bom? Sobre a história do polvinho do amor. Então eu vou usar o olhinho de segurança, não sei qual milímetro que é, um olhinho de segurança pequenininho, desculpa, um olhinho de segurança pequenininho, tá bom? Vou deixar ele aqui do lado, e fibra de enchimento siliconada, tá? Eu gosto de usar dessa mais macia. Tem uma que ela é mais seca, não gosto, por quê? Porque deixa o aspecto mais duro. Eu gosto de usar dessa daqui bem macia, tá vendo? Bem macia. E aí, gente, aqui eu tenho outro modelo dele, ó, também pequenininho, tá vendo? E aparentemente ele ficou menor, por quê? Porque esse aqui eu fiz com uma lã, tá? Uma lãzinha diferente. E aí, ele ficou menorzinho, tá vendo? Mas a mesma agulha, tá? Eu vendo esse polvinho na feira a R$35, tá? Pra quem não sabe, eu faço feira, eu vendo ele a R$35. Dá pra fazer ele, a mesma receita, os polvinhos maiores, que é com fio barroco, tá bom? E dá pra fazer ele também pequenininho, chaveirinho. Mas esse aí é um outro vídeo que eu vou trazer pra vocês, porque eu faço algumas modificações quando eu vou fazer chaveiro, pra ele ficar bem pequenininho mesmo, tá? Dá pra usar tanto essa agulha aqui, que é a Cleia 1000, aquela bem fininha, quanto a agulha, a linha Anne, ou agulha... nossa, eu tô com uma mania de falar agulha no lugar da linha. Ou Cleia duplo,
Dá pra fazer também fio charme, tá bom? Então, pra fazer os polvinhos. Aí depende muito. Eu tenho um vídeo no canal, se eu não me engano, que eu fiz com fio charme. Vou deixar linkado aqui embaixo, se eu encontrar ele, mas eu tenho sim, tá? Então, vamos começar a nossa videoaula. Gente, voltei com um detalhe que eu não expliquei, né? O meu polvinho, a única parte dele que é separada é o miolinho do fundo, tá bom? Então, eu vou fazer o miolinho do fundo separado. E depois, o que acontece? Eu vou começar ele no anel mágico aqui e ele vai ser finalizado no último tentáculo, tá bom? Que eu vou fazer o acabamento aqui. Então, ele é todo feito de costura com a própria agulha de crochê. Inclusive, tá aqui, ó, o arremate dele aqui, tá vendo aqui no fundinho? Esse aqui é o arremate dele, olha só, bem perceptível, tá? Só se você futucar mesmo, se você for crocheteira pra você ver. Então, ele vai começar aqui e vai terminar no último tentáculo aqui. Então, você vai usar direto. O que acontece? Eu consigo fazer até 3 polvinhos com esse fio aqui, tá? Com essa quantidade de fio. E mais um polvinho que chega a faltar uns 2 ou 3 tentáculos para poder finalizar, tá? Então, o rendimento dela é muito boa. O valor dela tá entre 15 e 16 reais. Então, tipo assim, eu vendo a 35, dá para tirar um bom lucro, tá? Então, bora começar a nossa aula. Acho que agora eu já dei todas as informações. Vamos começar. O que eu costumo fazer? Meninas, eu tava gravando a primeira parte, mas eu esqueci de um detalhe, tá? Então, eu vou gravar essa parte aqui e botar ela primeiro antes de começar o polvinho, tá? Lembra que eu falei com vocês que a gente começa com fundo? Eu já tava começando errado, né? Então, vamos começar de novo. Começar de novo não, né? Vamos fazer o fundo. O fundo é anel mágico, tá? Dentro do anel mágico, a gente vai colocar 12 pontos altos. O meu ponto alto, meu primeiro ponto alto é feito com 2 correntinhas. Então, aqui eu já tenho 1, 2, tá? Ficou 3, mas esse aqui é o anel o ponto de segurança, né? Mas enfim, 3 pontos altos. E aqui eu vou colocar 12 pontos altos dentro do anel mágico, tá? 3, 4, contando com as correntinhas, tá bom, gente? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá vendo? Fiz 12 pontos altos dentro do anel mágico. Vou fechar o anel, bem apertado, tá? Vou jogar esse fio aqui um pouquinho. Não, vou jogar ele pra trás, não. Vou ensinar um negócio pra vocês aqui. Não tem a terceira correntinha que eu subi? Eu vou introduzir a minha agulha aqui. Vou puxar o fio do anel mágico. Tá vendo que eu apertei bem o anel mágico? Daqui eu vou travar ele, tá? Vou puxar o fio do anel mágico pra frente. Ó, deixa eu ver se eu consegui mostrar direitinho. Acho que saiu da câmera, peraí. Ó, introduzo a agulha dentro da terceira correntinha que eu fiz pra subir. E aí, eu vou puxar o anel mágico, o fio do anel mágico pra frente, tá? Se vocês quiserem deixar esse fio aqui mais largo, ok. Aí, você vem e faz um ponto baixíssimo. Pronto. Travei o anel mágico aqui no ponto. Vou trabalhar em cima dele, tá? Então, eu tenho 12 pontos dentro do anel mágico. O que eu vou fazer? Vou fechar na mesma terceira correntinha que eu usei. Ó, o carro, nosso ônibus aqui, passando ônibus direto. Ó, tá vendo? Pronto. Certinho. Deixa eu acertar a câmera aqui. Travei, tá vendo? Esse aqui é o fio do... Esse aqui é o fio do anel mágico, tá? Faço uma correntinha pra subir a carreira. Dentro de cada ponto desse, gente, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, eu aqui, na correntinha que eu subi, ó, eu vou ignorar, tá vendo? Esse ponto aqui por enquanto, e vou na próxima correntinha e vou fazer 2 pontos baixos. A partir desse ponto aqui, eu começo a contar, tá bom? 1, 2, 3. Aqui eu já tô fazendo o acabamento, tá? 4. Vou jogar o fio pra trás, o fio que veio do anel mágico, tá? 4. 5. O ônibus tá passando de novo. Vou puxar essa linha aqui. 6. 7.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tá vendo? Aqui foi a correntinha que eu fiz pra subir e aqui é o último ponto. Então, eu vou fazer 23 e no mesmo ponto 24. O que eu vou fazer? Corto o fio. Não gosto de cortar o fio muito pequenininho, tá? Porque desnecessário, eu gosto de fazer um bom acabamento. E aí, cheguei aqui nesse fio, ou você faz aquela coisa bonitinha e tal, mas não, nesse caso aqui eu não vou fazer não. Vou no próximo ponto, olha. E vou, eu posso tanto vir aqui atrás, na alcinha de trás, mas eu pego as duas alcinhas, tá? Venho aqui e fecho a minha peça. Travo bem, viro o meu trabalho. Esse aqui é o fio que eu fiz o acabamento, tá vendo? O que eu vou fazer com ele? Eu vou jogar ele aqui pra trás. Eu vou pegar ele, qualquer alcinha que eu achar aqui primeiro, olha. Vou jogar nessa daqui. Vou colocar a agulha nesse ponto aqui. Deixa eu pegar uma agulha de tapeceiro, que é mais fácil. Porque tá bem apertado esse ponto. Vou pegar uma agulha de tapeceiro bem pequena. Não sei de quantos milímetros, não entendo nada disso, tá, gente? Só uso uma agulha de tapeceiro. Nossa, tem muita agulha aqui que nem é de tapeceiro. Mas eu vou pegar uma de tapeceiro, porque eu quero uma de tapeceiro. Aqui é meu potinho das agulhas. Eu tô acostumado com ele, que quando ele some, eu passo até mal. Ó, deixa eu jogar essas agulhas lá pra trás, depois eu guardo elas. Então, aqui, ó, vou colocar o meu fio na agulha. Venho aqui atrás, ó, qualquer pontinho, tá, gente? Só pra poder eu jogar esse fio pra trás. É apertado mesmo, tá? Eu gosto dele bem apertado. Tá vendo? Joguei o fio pra trás. Vou andar com ele até próximo daquele outro fio que veio do anel mágico. Só pra me dar um nó. Aí, ó, joguei ele pra trás, tá? E aqui, o que eu vou fazer? Pronto. Pra ele não me atrapalhar depois, eu vou cortar. Mas eu não costumo cortar, não, tá? É porque eu não quero que ele me atrapalhe depois na hora de fazer a costura. Isso aqui eu vou reservar, tá bom? Então, vamos ver, gente, tá vendo? Eu não gosto de tirar da sacolinha, tá? Meu fio justamente pra não sujar. Aí, o que eu faço? Eu venho no fundo, tá? Na parte de baixo dele é mais fácil pra tirar. E aí, eu faço um furo. Tá balançando, né? Introduzo a agulha e puxo o fio do meio. Ó, ele vem emboladinho, tá vendo? Veio emboladinho. E aí, ó, achei a pontinha dele. E começo por aqui, tá? Porém, eu já tenho um fio aberto. Que é esse restinho aqui, olha. Que é a mesma cor de linha, tá? Essa aqui eu já falei pra vocês que é a cor quartz, quartz, o número 377, tá? Porém, eu já tenho o fio aberto e eu vou usar esse daqui. Ele tá sem o plastiquinho, porque por algum motivo eu perdi o plástico dele, mas o que eu faço? Quando isso acontece, eu coloco num saquinho plástico, tá bom? Não gosto de deixar ele assim, porque é para recém-nascido, a cliente vai lavar depois, obviamente, quando ela comprar, mas eu gosto de deixar bem protegido a poeira, tá? Então, vamos começar. Eu começo com um anel mágico. Gente, essa aula não é para iniciante, tá? Vai ter uma aula com os pontos básicos do crochê, tá? Mas essa aula aqui não é para iniciante. Mas se você tiver alguma noção de ponto baixo e correntinha, então, ok, você vai conseguir fazer, tá bom? E aí, eu vou fazer o anel mágico. Esse anel mágico eu faço no dedo, tá? Então, eu seguro aqui com esses dois dedos, passo a linha por cima do meu dedo indicador e cruzo a linha. Pronto, seguro aqui. E aí, aqui eu pego, ó, introduzo a agulha por baixo, puxo o fio pra frente e dou uma laçada. Pronto, meu anel mágico tá pronto. Eu costumo tirar do dedo. Se você não tira, ok, não tem problema, tá? E aí, fica assim, ó. Tá? Faço uma correntinha pra poder travar o anel mágico. O que acontece? Eu não conto esse ponto como correntinha, tá bom? Eu vou começar a contar com agora. Então, só um minutinho que eu vou aproximar um pouco mais
essa câmera. Acho que agora ficou melhor. Então, bora começar. Dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pedir pra vocês não pularem o vídeo pra frente, porque tem muitas dicas e truques no decorrer do vídeo, que eu não consigo explicar sem estar produzindo, tá? Então, bora lá. 6 pontos baixos no anel mágico. Fecho meu anel mágico. Tá vendo esse fio do anel mágico? Eu vou usar ele como guia de carreira nesse primeiro momento, tá bom? Depois é que eu vou usar esse fiozinho aqui que eu mostrei pra vocês. E aí, o que eu faço? Vou colocar ele pra trás nesse primeiro momento, tá? E aí, no primeiro ponto em que eu fiz no anel mágico, eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Por quê? Porque a partir daqui eu já vou começar minha segunda carreira. Então, eu faço 2 pontos baixos para cada ponto da carreira de base. Então, se eu tenho 6 aqui, eu vou ter 12 aqui. Então, eu já fiz o meu primeiro ponto, ó. Vou voltar com ele na agulha, ó. Tá vendo? Vou fazer 2 pontos baixos. Então, são 6 aumentos, tá? Introduzo no primeiro ponto, puxo o fio e faço um ponto baixo. Meu primeiro ponto. Volto no mesmo ponto e faço o meu segundo ponto baixo. As primeiras carreiras são mais apertadas justamente porque o ponto fica bem apertadinho, mas depois facilita, tá bom? Eu costumo fazer esse polvinho em 2 horas. Eu já calculei o tempo, sem parar eu faço ele em 2 horas, tá? E aí, aqui eu já fiz os meus 2 primeiros pontos baixos. Então, a partir daqui eu vou contar. Aqui tem 2 pontos baixos, vou fazer um aumento para cada ponto, tá bom? Então, 2, ó, 3, no mesmo ponto de base, eu faço o quarto. Próximo ponto, 5, no mesmo ponto, o sexto ponto, tá? 6, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, 7, 8. Eu gosto de contar assim, porque fica mais fácil pra mim não perder o ponto, tá? 8, 9, 10, 11, 12. Tá vendo? Então, eu fiz aqui, ó, 12 pontos baixos, tá? Aí, deixa eu mostrar pra vocês como é que agora eu vou mostrar pra vocês, desculpa, como é que eu faço pra marcar a carreira. Tá vendo o fiozinho do anel mágico? Eu vou passar ele por baixo do fio, vou puxar ele por dentro do ponto, ó. Tá vendo? Ó, vou fazer de novo, hein? Ó, fio do anel mágico tá aqui, certo? Vou passar ele por baixo do fio, que vem do novelo, e vou passar ele por dentro da argolinha do ponto. Pronto, marquei a minha carreira. Posso dar uma apertadinha se precisar, então vai ficar assim, olha, tá? E tá passando por dentro do ponto. Eu vou fazer essa marcação de carreira até um certo ponto, tá? Pra quê? Pra me travar e não precisar passar cola aqui, tá? Então, ficou assim, ó, aqui atrás, tá? Então, eu vou introduzir a agulha no ponto e vou continuar. A partir daqui, eu vou fazer aumentos consecutivos sempre no último ponto, tá? Então, aqui eu tenho 12 pontos na segunda carreira, na terceira carreira eu vou ficar com 18 pontos. Então, eu vou colocar um ponto baixo no próximo ponto. Ó, tá vendo que o fiozinho ficou aqui marcando a carreira? E no próximo ponto eu vou fazer um aumento. 1, 2. Então, toda essa carreira vai consistir em um ponto baixo sozinho, e no próximo ponto vai ter o aumento, tá? Toda essa carreira vai consistir nisso. No final, eu vou ter 18 pontos baixos, tá bom? Então, vocês fazem de vocês, que eu vou fazer a minha aqui, ó, um ponto baixo, no próximo ponto, 2 pontos baixos. Tá? Deixa eu terminar essa carreira com vocês, que é mais fácil. Um ponto baixo, no próximo ponto, 2 pontos baixos. Um ponto baixo no próximo ponto, no ponto seguinte, 2 pontos baixos. Um ponto baixo no próximo ponto, e esse aqui é o nosso último ponto, eu vou fazer o aumento. Então, nessa carreira aqui, nessa terceira carreira, eu fiquei com um total de 18 pontos, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Lembra do fiozinho que eu botei pra marcar a carreira? Mesma coisa, gente, vou passar ele por baixo do fio que vem do novelo, vou puxar ele por dentro, ó, tô puxando ele por dentro da laçada do fio. Pronto, marquei a carreira. Então, eu já sei que a partir daqui, eu começo uma próxima carreira, ó. Ele tá vendo aqui, olha. Ele tá passando por dentro, olha. E aí, a gente vai continuar. E a partir daqui, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, o aumento sempre vai cair em cima
do aumento da carreira anterior. Então, aqui vai ficar 2 pontos baixos, sozinhos, e no último ponto, um aumento. Nessa carreira aqui, a gente vai ficar com 24 pontos baixos. Então, 1, 2, ó, um em cada ponto, e no ponto seguinte, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Tá? 1, 2 pontos sozinhos, e no último ponto, a gente vai fazer o aumento. Então, a carreira vai ser toda assim, 2 pontos baixos e um aumento. No final, a gente vai ter 24 pontos. Então, vocês fazem a de vocês, que eu vou fazer a minha aqui. Qualquer dúvida, para o vídeo e volta na carreira para vocês tirarem a dúvida de vocês. Ou qualquer coisa, vocês deixam nos comentários. Se não deu para entender, vocês deixam nos comentários e eu respondo para vocês, tá bom? Tira qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, bora lá. 2 pontos baixos e um aumento. Bom, pessoal, voltei, tá? Com 24 pontos, mesma coisa. Olha, vou fechar a carreira. Passo o fio aqui do novelo por cima desse fio aqui, ó, ele vem por baixo, tá? O fio do anel mágico vem por baixo, ainda tô trabalhando com ele ainda. Passo por dentro da laçadinha do ponto e subo com ele e marquei minha carreira. Tá bom? Ó. Nesse ponto aqui, gente, nessa quarta carreira, 1, 2, 3, 4. A gente vai fazer 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. E no último ponto, a gente vai fazer um aumento. Então, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Vocês percebem que fica bem apertadinho? Assim que eu gosto, tá bem apertado. 3 pontos baixos. E no aumento, um aumento. Então, aqui eu tô ficando com 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, nessa carreira aqui, eu vou terminar com 30 pontos baixos. Pra quem conhece o crochê tradicional, conhece esse aumento de carreiras, tá? Então, nesse aqui, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. E no final da carreira, a gente vai ficar com 30 pontos. Então, eu vou fazer os meus aqui e eu volto para mostrar para vocês a próxima carreira, que vai ser a sexta. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí, a sexta carreira. Então, faz a de vocês aí que eu vou fazer o meu. Finalizei a quinta carreira. Agora, eu vou marcar, né? Trazer o ponto do anel mágico para cima. Ó, passa aqui por cima. E aí, vou trazer o... Pronto, o fio do anel mágico eu trouxe pra cima. Aí, agora, eu vou começar a minha sexta carreira, tá? Na minha sexta carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos, um ponto pra cada ponto da carreira de base. 2, 3, 4. E no quinto ponto, a gente faz um aumento, tá? 1, 2, 3, 4... E no quinto ponto, a gente faz um aumento. Então, nessa sexta carreira, a gente vai finalizar ela com 36 pontos baixos. Então, vou finalizar a minha aqui e volto para mostrar para vocês a próxima carreira. Tá bom? Bom, meninas, chegamos aqui na nossa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós já fizemos 7 carreiras, tá? Então, finalizamos com 36 pontos, que a última carreira foi de ponto sobre ponto. A nossa próxima carreira vai ser a nossa última carreira de aumento, tá? E aqui eu vou fazer 5 pontos baixos, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, e no sexto ponto eu vou fazer um aumento, tá? Então, eu vou fazer mais 5 pontos baixos. Essa carreira vai ser toda assim, tá? 5 pontos baixos. E no sexto ponto, eu vou fazer um aumento. A gente vai finalizar essa carreira com 42 pontos, tá? Então, vocês fazem aí a de vocês. Lembrando que essa aqui é a nossa última carreira, tá? Já fiz 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Lembrando que essa aqui é a nossa última carreira de aumento, tá bom? Depois a gente vai começar a fazer o corpo do polvinho. Então, faz a de vocês aí que eu vou fazer a minha. Cheguei aqui no final dessa carreira, tá? Na nossa última carreira de aumento. A partir daqui, eu já não vou usar esse fio como guia, tá bom? A partir daqui, eu vou usar um fiozinho de cor contrastante. Bem pequenininho, só pra poder marcar essa carreira mesmo, tá? O que eu vou fazer? Nessa carreira aqui, nas próximas carreiras, agora a gente vai fazer 7 carreiras sem aumento, tá bom? Eu vou travar, aí já vou seguir fazendo acabamento desse fio que veio do anel mágico, tá? Então, eu vou fazer o primeiro ponto em cima dele, tá vendo? E o segundo ponto. Aí, eu volto aqui, tá vendo? Nesse segundo ponto, introduzo a minha agulha, pego o fio de cor contrastante e vou marcar essa carreira. Porque eu não vou ficar contando 1, 2, 3, 4, não.
Eu vou marcar ela aqui, tá vendo? Tá marcado. Então, a partir daqui, eu sei que eu começo a carreira do meu corpinho, do corpo do meu polvinho, tá? E a partir daqui, eu vou fazer 7 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Ó, seguir trabalhando em cima desse fio que veio do anel mágico, pra eu poder dar o acabamento nele, tá? Seguir por alguns pontos, posso jogar esse fiozinho pra trás, não preciso mais fazer acabamento nele, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo 7 carreiras de ponto sobre ponto. Vou voltar aqui com as minhas 7 carreiras prontas, e aí eu mostro pra vocês como a gente vai fazer para prosseguir com o nosso polvinho. Gente, parece complicado, mas não é. Talvez eu não esteja explicando da forma que eu gostaria, mas qualquer dúvida é só vocês me perguntarem, tá bom? Aí nos comentários que eu respondo. E aí, a gente vai seguir fazendo 7 carreiras, tá? Lembrando, não deixa perder esse fiozinho daqui, porque ele tá marcando a nossa primeira carreira do corpo, tá? Eu acho mais fácil assim. Se você quiser usar esses ganchinhos, né, aqueles ganchinhos que a gente usa, aqueles alfinetes, pra poder marcar a carreira, pode. Eu não gosto porque deixa buraco, tá? Então, tá vendo? Tá bem fechadinho, olha. Pode parecer alguns buraquinhos? Pode, não é perfeito, né? Mas tá bem fechadinho, tá? Então, 7 carreiras... E eu já volto. Bom, meninos, cheguei aqui, tá? No corpinho. Na verdade, nem é o corpinho, é a cabeça, né, gente? Mas o polvinho é meu, né? Vamos deixar isso pra lá. Ó, tá vendo que eu marquei aqui? A partir daqui eu vou contar, ó. Marquei embaixo da primeira carreira. Deixa eu chegar mais pertinho pra ver se eu... Isso aí, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Fiz 7 carreiras. O que que eu vou fazer? Vou tirar o meu fio daqui, vou colocar ele, tá vendo? Na correntinha do primeiro ponto da carreira que eu vou fazer agora, tá? Coloquei. Aqui, gente, agora eu vou fazer o reverso, né? Aqui eu vou fazer... Lembra que na última carreira de aumento a gente fez 5 pontos baixos e um aumento? Nessa carreira aqui a gente vai fazer... 5 pontos baixos e uma diminuição. Já tá marcado, tá? Minha carreira. Vou introduzir minha agulha aqui e vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, a minha diminuição. Como eu faço? Ó, tô virando a minha agulha, tá vendo? Com o gancho pra trás. Pego a alcinha, gente, ó, da frente, tá vendo? Do próximo ponto, torço ela e pego a alcinha da frente do segundo ponto. O que eu vou fazer? Vou fazer um ponto invisível, né? Ponto baixo invisível. Puxo o meu fio, puxo por dentro da laçada e faço meu ponto baixo. Pronto. Tem uma diminuição aqui, tá vendo, ó? Usei esses 2 pontos aqui como diminuição. Aí, agora, eu vou fazer mais... Lembra de deixar essa argolinha aqui bem travada na agulha pra não deixar buraco, tá? Vou fazer mais 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4... 5, vou ensinar mais uma vez a diminuição, tá? Ó, viro o gancho da minha agulha pra trás, laço a primeira alcinha, ó, passo por dentro do ponto, tá vendo? Olha, laço a segunda alcinha, né, que é a alcinha do segundo ponto, puxo o meu fio e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda essa carreira. No final, eu vou ter um total de 36 pontos baixos, tá? Então, 5 pontos baixos e uma diminuição nessa carreira, tá? Deixa eu ver aqui, aqui tá minha diminuição, 1, 2, 3, 4, 5, vou fazer mais uma vez, ó, alcinha da frente, pronto, tá? Então, bora fazer lá, 5 pontos baixos e uma diminuição nessa carreira, tá? Então, gente, ó, 5 pontos baixos e uma diminuição, cheguei no final da carreira com 36 pontos. Vou deixar um pouco isso aqui mais frouxo, que agora eu vou colocar os olhinhos de segurança. O que que eu faço? Aqui
é o final da carreira. Então, eu viro a cabecinha do meu polvinho pra frente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Contando do anel mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, entre a carreira 11 e 12, eu vou colocar o meu olhinho de segurança com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos de diferença. Se você quiser botar 7, pode colocar, tá bom? Mas eu vou botar com 6. Aí, aqui tá meus olhinhos de segurança. E eu vou precisar de um isqueiro, porque eu não falei pra vocês, mas eu também uso o isqueiro, tá? Então, ó, lembra? Entre minha carreira 11 e 12. Tá aqui o meu fiozinho, onde eu finalizei aqui a minha carreira. Então, eu vou botar ele aqui na frente. Posso fazer aqui? Pode. Mas eu não faço. Então, vamos lá, ó. Contando do anel mágico, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, entre a carreira 11 e 12... Deixa eu botar aqui certinho pra vocês, ó. Entre a carreira 11 e 12, eu vou colocar o meu olhinho de segurança. O que que eu faço? Furo não, né? Passo entre um ponto, tá vendo? Entre a carreira 11 e 12 e dou uma puxadinha, só pra facilitar. Tá vendo? Olha. Então, ficou um buraquinho maior. Aí, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu vou fazer outro. Ó. Coloco a minha agulha entre o ponto e dou uma puxadinha só mesmo para poder abrir o espaço, tá vendo? Dá pra ver certinho aqui e aqui, ó. O que que eu faço? Pego meu olhinho de segurança, quantos milímetros? Não sei, nunca medi, tá? Eu uso o que eu tenho em casa, eu não tenho muito essa coisa de ficar padronizando muita coisa, não. Ainda mais essas coisas pequenininhas aqui, porque eu compro o que eu encontro mais em conta, tá? Não faço muita diferença dessas coisas, não, ó. Coloquei o olhinho, aí o que que eu vou fazer? Eu vou virar... Tá vendo a minha peça? Ó, aqui é o olhinho. Vou colocar a trava de segurança. Gente, isso aqui, esses olhinhos, eu comprei acho que mais de 1000 unidades naquela... Esqueci o nome daquele... AliExpress. Antigamente comprava pelo AliExpress, agora você compra pela Shopee, né? Antigamente era AliExpress, tá vendo? Olha, o que que eu faço? Eu aperto bem esse olhinho, gosto de deixar ele bem fundinho na peça, tá? Consigo sempre? Nem sempre, mas eu tento, né? Então, bora lá. Tá vendo? Ficou assim. O que que eu faço? Vou pegar o isqueiro, por quê? Porque eu não gosto dessa pontinha aqui, tá? Eu tenho medo, não sei, de acontecer... Tudo pode acontecer na vida da gente, principalmente algo errado, né? Então, isso aqui vai para um bebê, então eu quero que o trabalho fique muito bem feitinho. Não vai soltar, tá, gente? Isso aqui não solta, isso aqui é um olho de segurança, é aquele olho de boneca, tá? Mas eu gosto de dar mais segurança para segurança, né? Então, eu vou pegar o isqueiro, vou queimar a pontinha disso aqui, olha. Tá vendo? Pegou um foguinho, ó. Sopro, venho aqui com o próprio isqueiro e amasso. Pronto. Olha como é que ficou. Tá vendo? Bem melhor do que a ponta. Então, vou fazer de novo. Pego o isqueiro. Boto foguinho no isqueiro. Pegou fogo? Espera um pouquinho. Sopro. Amasso a pontinha com o próprio isqueiro e venho aqui, ó. Já tá tudo pronto. Ó. Arrasei, né? Ó. Olhinho de segurança colocado. Então, eu já sei que esse aqui é a frente do meu polvinho. Tá bom? Então, bora continuar. Eu fiquei com medo de não estar gravando, senão eu ia ter que fazer outro polvinho. Bem minha cara fazer isso. Então, bora lá. Próxima carreira. Terminei aqui com 36 pontos. Nas duas próximas carreiras, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, são 2 carreiras com 36 pontos, tá? Ah, Eliane, mas você não vai tirar essa cordinha? Não, eu vou deixar ela aqui. Eu sei que eu tenho que fazer mais 2 carreiras, né? Então, mais 2 carreiras de 36 pontos. Tá? Agora sim, gente, eu vou estar fazendo o corpinho do nosso polvinho, né? Aquela hora eu falei que era corpinho, não era, era cabeça. Mas é porque a cabeça e o corpo se juntam, né? Então, vamos lá. 2 carreiras de 36 pontos, tá? Vou fazer as minhas 2 carreiras aqui. Gente, eu costumo fazer o ponto bem apertado. Porém, o que acontece? No máximo que eu faço em um dia são 3 polvinhos desses. Posso fazer mais? Posso. Dou conta? Dou. No dia eu dou conta, no dia seguinte eu não dou conta nem de pegar na agulha. Porque como eu gosto de fazer esse ponto aqui bem apertado, então, se eu fizer
5 polvinhos desse num dia que eu dou conta de fazer, no dia seguinte eu não faço nada. Então, né, melhor a gente fazer menos hoje para fazer um pouquinho mais amanhã, né? No caso, amanhã eu provavelmente não vou mexer com fio de amigurumi, porque, né, minha mão já vai estar um pouco doída. Então, eu vou mexer com barbante, que é um fio maior, né, mais espesso. E aí, eu consigo trabalhar melhor, né, mais folgada. Porque o fio de amigurumi, eu gosto de trabalhar ele bem apertado, tá? Inclusive, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Eu não sei nem se eu já mostrei, mas... olha... essas meninas aqui, olha, é tudo de amigurumi, tá? Toda de amigurumi. Tanto essa, quanto essa. Eu já mostrei ela num videozinho da feira, olha. Toda de amigurumi, tá? E vende muito bem na feira, tá, gente? Eu também, eu não sou católica, mas eu respeito, né, a religião de todo mundo. E aí eu faço, né, porque eu tenho muitas clientes católicas, muitas clientes devotas, e aí eu faço pro meu público, eu não faço o crochê pra mim, né, eu faço pras pessoas, tá bom? Pra mim eu faço tapete, suplá, mas eu trabalho na minha cidade, tem uma catedral bem no centro da cidade, muitos católicos, e eles gostam muito, 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 tá? Então... eu faço pra eles também, tá? Zero preconceito. E aqui, gente, ó, tá vendo? Já passei, já fiz uma carreira, ó. Já passei conversando com vocês, eu já fiz uma carreira. E aí, enquanto a gente tá conversando, vou finalizar minha segunda carreira. Então, eu vou finalizar aqui, pra não ficar cheio de lelelê. Vocês finalizam de vocês aí, eu já volto, tá bom? Bora lá. Então, gente, cheguei aqui, olha, fiz as minhas duas carreiras. Essa aqui foi a carreira de diminuição e essas duas aqui é a carreira de ponto sobre ponto, tá? O que eu vou fazer agora? Vou puxar o fio que tá marcando a minha carreira pra cima. Eu não vou tirar ele agora não, tá? Puxo ele aqui por trás, olha, e deixo ele aqui. Pronto. O que a gente vai fazer agora? Mais uma carreira de diminuição. Aqui a gente ficou com 36 pontos e aqui a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Ou seja, a gente vai finalizar essa carreira com 30 pontos, tá? 3, 4... lembra da diminuição? Alcinha da frente, puxa, fecha o ponto baixo. Tá vendo? Ó, gente, eu consigo identificar que aqui embaixo, aqui, ó... e, meu Deus, eu não tô mostrando pra vocês, não, peraí. Eu consigo identificar que aqui embaixo, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, tá minha diminuição, tá vendo? O outro ficou aqui em cima, então, dá pra fazer legal. Vou repetir porque eu acho que saiu da câmera, tá? Vamos lá. 4 pontos baixos, 2, 3, 4 pontos baixos, tá vendo? Alcinha da frente, diminuição. Isso aqui a gente chama de diminuição invisível, tá? Ela fica perceptível pra quem conhece o crochê sim, mas pra quem não conhece, ela fica imperceptível, tá bom? Só se a pessoa ficar procurando, contando ponto, e cliente não faz isso, né? Então, vou continuar aqui com os meus 4 pontos baixos e uma diminuição, e eu volto pra gente fazer as próximas carreiras, tá bom? Bom, pessoal, cheguei aqui, tá? Minha última diminuição, e aqui eu vou fazer mais 2 carreiras com 30 pontos, tá? Então, a gente fez essa carreira aqui, a gente fez 4 pontos baixos e uma diminuição, e a gente terminou com 30 pontos. E agora, a gente vai manter esses 30 pontos por 2 carreiras. Então, nas próximas 2 carreiras, a gente vai fazer ponto sobre ponto, num total de 30 pontos cada carreira, tá? Então, aqui, olha... no momento vai ficando mais difícil, porque vai ficando mais apertadinho, tá? Mas a gente vai dando um jeitinho aqui, ó. Eu consigo trabalhar bem, às vezes eu enrolo o fio na agulha aqui, ó, no dedo e vou fazendo assim, que às vezes fica mais fácil pra mim, tá bom? Como é ponto sobre ponto, ó. Que eu acho mais fácil, tá? Se você quiser encher também, você pode. Eu não encho agora, tá? Eu gosto de encher no final. Antes de colocar o fundo dele, eu encho, tá? Então, é isso. A gente vai fazer ponto sobre ponto por 2 carreiras, tá bom? Bora lá. Bom, cheguei aqui, gente, no final da segunda carreira de ponto sobre ponto, tá? O que eu vou fazer? Puxar esse fio. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, vou vir aqui dentro e vou puxar um fio desse aqui, ó.
pra cá pra continuar marcando a minha carreira, tá bom? Pronto. Tá vendo? Eu acho legal que a carreira, ela vai entortando, olha. Viu? Entortando. Diz que existe maneiras de fazer ela ficar normal, mas eu não tenho muita paciência pra ficar procurando isso não, gente. Eu vou muito do prático e básico, tá? Então tá, vamos embora lá. Essa aqui é a minha última carreira de diminuição, tá bom? Antes da gente começar a fazer os tentáculos. Então, 3 pontos baixos, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Mesmo... Ai, meu Deus, eu tô fora da coisa, eu vou começar de novo, hein? Tô fora da coisa, ó. Minha última carreira de diminuição, tá? 3 pontos baixos e a gente vai fazer a diminuição. Então, a gente vai pegar aqui uma alcinha, segunda alcinha e vai puxar o fio e fazer um ponto baixo, tá? Então, vamos de novo, ó. Deixa eu fazer dessa forma aqui pra mim mais fácil. Ó, próximo ponto, um ponto baixo, próximo ponto, um ponto baixo, já fiz 2 pontos. Próximo ponto, um ponto baixo, tá bom? Aí, eu venho aqui nas duas próximas alcinhas, né? Os 2 próximos pontos, pego só a alcinha da frente e faço um ponto baixo invisível. Pronto. Então, são 3 pontos baixos e uma diminuição nessa carreira, tá bom? Antes da gente começar a fazer o enchimento e botar o fundo e os tentáculos. Bora continuar. Então, meninas, cheguei aqui na minha última carreira, tá? De diminuição. Com 24 pontos, tá? Vou alargar um pouco esse fio aqui, já posso tirar, tá, gente, ó? Já posso tirar essa cordinha aqui, já não vou... Se você quiser deixar, você deixa, mas eu já vou tirar, porque eu não já vou usar mais. E aí, agora, a gente vai usar o nosso fundo. O que a gente vai fazer? Fibra de enchimento, tá? Vamos colocar nossa fibra de enchimento. Gente, a gente acha que vai pouquinho, mas eu gosto de colocar bastante, tá? Só pra vocês saberem. Ó, eu gosto de pegar a fibra de enchimento e fazer assim, olha. Fibra de enchimento... Faço assim. E coloco bastante. Eu boto com o dedo mesmo. Que foi, mãe? Bom, pessoal, então... Ó, coloquei bastante enchimento, mas depois eu vou colocar mais, tá? Ficou redondinho, tá vendo a cabecinha? Gente, ele fica pequenininho mesmo, tá? Mas depois ele vai, Depois, quando a medida que a criança for usando, ele vai, aumentar o tamanho, tá? E aí, o que eu vou fazer? Lembra dessa tampinha que a gente fez no começo? Gente, ela vai encaixar certamente aqui, tá? E agora que a gente vai fazer o acabamento. Então, aqui você tem que prestar bastante atenção, tá bom? Aqui, assim, ó. O que eu vou fazer? Gente, eu espero que tá sendo claro no vídeo. Qualquer dúvida, a gente pergunta, tá? Que ele não é difícil de fazer. Parece trabalhoso, mas não é. Depois que você pega o jeito, você só vai, tá? O que você vai fazer? Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui, ó. Aqui foi onde eu finalizei o meu ponto invisível, tá? Meu ponto baixo invisível. Eu vou entrar no próximo ponto, tá? Do corpinho. Aí, eu vou pegar e vou começar a costurar ele junto com esse fundo, tá vendo? Então, eu vou pegar um ponto do corpinho, um ponto do fundo. E aqui, eu vou fazer, ó, deixar ele bem rente aqui, deixa o ônibus passar, porque aqui a gente começa a gravar, a mãe chama, o periquito, o papagaio, o cachorro late, a Shopee chega, graças a Deus, e por aí vai. Então, bora lá, ó, tá vendo? Eu peguei um ponto e o ponto do fundinho dele. Aí, eu vou fazer pontos baixos, ó. Eu vou fazer como se fosse uma costura e vou usar essa parte depois pra fazer os tentáculos, tá? Então, no próximo ponto, ó, tô introduzindo, tá vendo, ó? E aí, eu faço. Então, se o corpinho terminou com 24 pontos e aqui eu terminei com 24 pontos, então, vai ser um ponto baixo pra cada ponto, tá? Vou fazer de novo, ó. Introduz no ponto. Isso aqui bem apertado. Introduz no ponto. Vem aqui no corpinho, no fundinho, olha.
introduz. Essa é a parte mais chata desse polvo, tá, gente? Ó, puxei o fio. Vou tentar não sair de novo da coisa, porque eu tô saindo demais, eu tenho que melhorar esse negócio aí. Introduz no ponto. Vem aqui, introduz no fundinho e... No fundinho é ótimo. E vai e faz o ponto baixo. Então, pronto, é isso que a gente tem que fazer. 24 pontos, tá? Aqui eu já fiz quantos? 1, 2, 3, 4. Então, preciso fazer mais 20. Vou fazer o meu e vocês façam o de vocês. Gente, é muito simples, tá? Pega um ponto do corpo, pega o ponto do fundo dele, tá, gente? Ó, bem apertado. Eu faço bem apertado. Você quer fazer mais frouxo? Ok. Quer usar uma agulha maior? Tá bom também. Gosta de usar agulha menor do que essa, que eu sei que tem pessoas que usam agulha 1,75 no fio amigurumi? Ok também. Mas aí vai mudar o tamanho do seu polvo. Aqui eu cheguei, olha, deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Aqui eu cheguei no meu nozinho, tá vendo? Onde eu fiz o acabamento. Então, aqui, ó, eu vou entrar nesse ponto aqui. Tá vendo? Antes do nozinho. E vou fazer um ponto baixo. Gente, se vai dar certinho. No final vai ter 24 pontos aqui. Se você fez o fundinho com 24, vai ter 24 pontos. Entrei no próximo ponto. Aqui já é o nozinho, tá vendo? Olha. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Ó, o nozinho aqui. Então, eu vou entrar. Como eu entrei no ponto de cá, eu já vou entrar direto nesse nozinho aqui pra fazer o acabamento dele. Eu entro no ponto de baixo, eu entro no ponto de cima, tanto faz. Nesse caso aqui, tá, gente? Ó, por quê? Tá vendo? Olha. Vou entrar nesse aqui. Entrei. Peguei o ponto. Vocês conseguiram ver? Vou fazer em tempo real porque é 24 pontos, tá? Se você já tem conhecimento e quiser acelerar o vídeo, ok, tá? Você pode acelerar. Eu vou só finalizar o meu aqui. E aí, eu volto a mostrar pra vocês, tá bom? Mas é só isso, gente, ó, ponto sobre ponto, tá bom? Pega o ponto da frente, pega o ponto do fundo. Bora lá, então. Meninas, voltei aqui pra vocês, aqui com vocês, e aí eu cheguei no meu último ponto, tá? Então, eu vou pegar, que é o ponto que eu fiz o ponto invisível, vocês lembram? Aí, o cachorro tá latindo. Vou deixar, não vou parar, não. Ó, peguei o ponto, aí eu vou pegar o último ponto, tá vendo? Dá pra ver? Vou pegar o último ponto, pronto. 24 pontos. Vou trazer ele aqui pra frente e vou fazer o fechamento. Pronto. Terminei, ó, olha que legal. Olha que legal que fica. Olha o acabamento disso aqui. Vai dizer que não fica perfeito. Claro que fica. Arrasei. Se você quiser encher mais, você pode encher. Eu não vi necessidade de encher mais, tá? Olha, eu faço assim, ó, fica muito, ó. Toda hora eu saio da câmera. Fica muito redondinho, tá vendo? Ó. Eu gostei. Vamos continuar? Peguei o fio. Gente, a partir daqui é muito, muito simples. Vou fazer com vocês e depois vocês vão seguir a vida até finalizar, tá bom? Porque aqui é só repetição. Bora lá, então. Ó, vou pro próximo ponto. Faço um ponto baixo. Ponto. A partir daqui, gente, eu vou subir 52 correntes, tá? 52. Simples. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou subir 52 correntes, tá? Faz a de vocês aí que eu já volto. Muito bem. Fiz aqui minhas 52 correntes, ó. Tá a cabeça do polvinho, 52 correntes. O que que eu vou fazer? Vou laçar minha agulha, vou contar 1, 2. Na terceira corrente, eu vou fazer meio ponto alto. Laço minha agulha, no mesmo ponto, eu faço meio ponto alto. Pronto, é isso que eu vou fazer. A cada correntinha dessa daqui, eu vou colocar 2 meio ponto alto. Se você quiser colocar 3, você pode, tá? O seu tentáculo vai ficar mais fechado, tá bom? Ele vai ficar mais redondinho e quando ele lacear, ele vai lacear menos, tá? Porém, o seu polvinho vai ficar menorzinho.
tá? Os tentáculos dele. Aí, se você for colocar 3 correntes, eu te aconselho a fazer no mínimo 62 correntes, tá bom? E aí, você vai seguir fazendo 2 meio ponto alto para cada correntinha de base, tá? 2 meio ponto alto para cada correntinha de base. É isso que a gente vai fazer até o final. Vou fazer aqui os meus. E aí, eu volto com vocês para poder a gente mostrar como é que vai ser para passar pro próximo tentáculo, tá bom? Ó, tá vendo que já tá dando a curvinha? Você vem aqui, ó, já vai fazendo assim, ó, já faz a curvinha. Então, vamos continuar aqui até o final, tá? Bom, meninos, cheguei aqui, tá? Fiz 2 correntes, 2 meio ponto para cada correntinha e ficou assim, ó, o tentáculo dele bem enroladinho, tá? E aí, o que que eu faço? Lembra que a gente fez um ponto baixo para começar essa carreira aqui? Esse tentáculo? Então, nesse meio ponto, eu também vou fazer, ou nesse ponto baixo, eu também vou fazer 2 meio pontos, tá? Então, eu passo por entre as duas, ó, tá vendo? Esses dois primeiros, essas duas primeiras... esqueci o nome que você fala. Aqui, na cabeça do ponto, tá? Então, passo passo entre o ponto baixo, isso. E faço o segundo. Gente, tudo meio ponto alto. Quer fazer meio ponto alto? Quer fazer ponto alto? Tudo bem, pode fazer. Vai ficar maior, vai ficar mais espesso, né, o seu polvinho, mas ok, fica a seu critério, tá? E agora, o que eu vou fazer aqui? Tá vendo? Finalizei aqui, ó, no ponto baixo, com 2 meio ponto alto. Vou pular 2 pontos de base, e no próximo ponto, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um ponto baixo, tá? Vou subir 52 correntinhas, volto na terceira correntinha com 2 meio ponto alto e sigo fazendo 2 meio ponto alto para cada correntinha, tá? Tem que lembrar o seguinte, o interessante é que se faça os tentáculos todos no mesmo dia e com a mesma agulha. Por quê? Porque já aconteceu, inclusive o último que eu fiz, aconteceu o quê? Eu comecei a cabeça do polvinho num dia, eu finalizei a cabeça no outro, e os tentáculos eu fui fazendo, cada dia eu fazia um pouquinho. Deu errado. Meu ponto um dia tava mais frouxo, um dia tava mais apertado, um dia eu fiz 42 correntes para fazer o tentáculo, no outro dia eu fiz 52, eu notei por quê? Porque um tentáculo ficou muito maior que o outro, fui contar e realmente estava errado. Então, eu aconselho vocês, a não ser que você seja muito, assim, saiba trabalhar bem com a sua agulha, e saiba que como é a tensão do seu ponto, saiba controlar a tensão do ponto. Eu sei controlar, eu sei, mas eu não arrisco. Então, eu faço os tentáculos, ou eu posso fazer até a cabeça do polvo num dia qualquer, mas os tentáculos eu gosto de fazer todos no mesmo dia, tá? Então, agora eu vou continuar 52 correntes. Gente, eu vou fazer a mesma coisa, tá? 52 correntes e volto na terceira. Mas eu vou fazer isso aqui com vocês e volto, depois a gente já consegue fazer sozinho, tá? Bora lá, então. Ó, fiz aqui mais 52 correntinhas, tá? Laço o fio, conto 1, 2, na terceira, eu começo a fazer os meio ponto alto, tá? 2 meio ponto alto para cada correntinha dessa da carreira de base. Até embolou meu fio aqui, ó. 2, continuo, tá? 2 meio ponto alto. Vou fazer o meu aqui e volto para finalizar com vocês. Aí, a última vez que eu vou finalizar, depois a gente volta para finalizar o rostinho dele, tá? Bom, meninas, cheguei aqui no final de mais um tentáculo, tá? Lembra que tem o ponto baixo que a gente fez para levantar a carreira? Então, eu vou entrar nele aqui, olha, dentro do ponto baixo, e vou fazer também 2, para ficar um bom acabamento, né? Vou fazer 2 meio ponto, tá bom? Ó, mesma coisa. Pulo 2 pontos baixos, entro no terceiro e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, aqui é só repetição, tá? Aqui é só repetição. São 52 correntes, volto na terceira corrente com 2 meio ponto e continuo fazendo 2 meio ponto para cada correntinha de base. E aí, ele vai ficar assim, tá? No total, a gente vai ter deixa eu botar pra cá.
2, 4, 6, 8 tentáculos no total. Aí eu vou finalizar o meu, já vou voltar para ensinar vocês a fazer o acabamento. E ensinar não, mostrar como eu faço, que provavelmente vocês sabem, cada um faz do seu jeito, mas eu vou ensinar como eu faço. Esse aqui eu achei muito legal, olha, esse polvinho, porque, olha, ele vem todo coloridinho assim, olha, achei massa. Mas enfim, vou fazer, depois eu volto pra fazer a boquinha com vocês. Gente, eu tenho 3 maneiras de fazer essa boquinha. 3? Não, mentira, eu tenho 2. 2 maneiras de fazer essa boquinha, tá? Eu vou ensinar aqui pra vocês a forma mais fácil que eu faço. Mentira, 3 maneiras mesmo. 3 maneiras. Vou ensinar a forma mais fácil, tá? Que eu mais utilizo quando eu preciso de produção. Eu não posso perder muito tempo fazendo alguns detalhes, então eu tenho que otimizar. Então, eu vou ensinar pra vocês a forma mais fácil e vou orientar vocês a fazer de outra forma também, tá bom? Então, bora lá que eu já volto. Então, meninas, voltei aqui. Botei a câmera bem de pertinho pra mostrar pra vocês, tá? Ó, fiz todos os tentáculos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Fiz todos os tentáculos. Deixei esses últimos pontinhos aqui pra fazer com vocês, tá? Então, vamos lá. Passo o fio. Lembra do último ponto que a gente fez pra subir? Então, a gente faz um ponto alto, ó, meio ponto alto, né? Escapuliu aqui, deixa eu pegar de novo. Meio ponto alto. Então, a gente faz meio ponto alto nesse último ponto, ó, tá vendo aqui? Dá pra focar? Vamos ver se vai focar. Focou. Então, a gente faz meio ponto alto nessa última, nesse último ponto, tá bom? Aí, a gente vai pegar e vai fazer mais meio ponto alto, né? São 2 meio ponto alto, laçou o fio, ó. Pegou na última. Lembra quando a gente faz o ponto picô? Mesma coisa, porém, a gente vai fazer com meio ponto alto, tá? Pronto, tá? E aí, sobrou, ó. Sobrou esses 2 últimos pontos aqui, ó. Dá pra vocês verem? Sobrou esses 2 últimos pontos. O que que eu vou fazer? Ou você pode vir aqui nesse ponto, ou você pode vir nesse pontinho aqui. Eu vou vir nesse pontinho aqui. Introduz a linha, a agulha, puxa o fio. Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, tá bom? E aí, ó, pronto. Certinho. Viu como é que fica legal? Aí, agora, a gente vai fazer o acabamento, tá? O acabamento, a gente vai usar uma agulha de tapeceiro. Numeração, não sei. Usa que você tiver, tá bom? Vamos lá fazer. Vamos lá, então. O que que eu faço? Coloco o fio na bundinha da agulha, tá? Aí, ó. Normal, gente, ó. Agulha normal. A de tapeceiro que a gente fala é porque ela não tem ponta, tá vendo? A ponta dela é redondinha, não fura tanto, né? Aí, eu vou entrar aqui, olha. Tá vendo onde eu terminei o ponto? Vou entrar aqui embaixo mesmo do ponto, e vou sair com ela aqui no corpinho do polvinho. Qualquer lugar, tá? Sair com ela aqui no corpinho do polvinho. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar um ponto, ó, no buraquinho de cima do ponto. Tomar cuidado para não pegar o enchimento que tá lá no fundo, tá? Passo o fio aqui, olha. E dou um nozinho. Aí, o que eu faço? Coloco a agulha dentro do ponto, sai em qualquer outro lugar. Qualquer lugar que ela quiser sair, ela vai sair, ó. Saiu aqui, tá vendo? Puxei. Aí, eu puxo o ponto pra dentro, ó. Entrou. Dou uma acertadinha no ponto, ó, ele fica bem perceptível, tá? Aí, aqui, pra esconder a agulha dentro do... Pra esconder a linha... Ó, o carro passando justo na hora de eu finalizar o vídeo. Mas vamos continuar. Pra esconder a linha, eu dou uma puxadinha nela, tá vendo? Aqui, ó, tá mostrando aonde eu fiz o ponto, ó. Dou uma puxadinha nela, corto o rente. E aí, pronto. Tá finalizado o nosso polvinho. Ó. Tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Esse polvinho aqui, eu vou fazer com marcador permanente, tá bom? A boquinha dele. Mas você pode fazer bordadinho, tá? Quando eu tô com muita pressa, que eu preciso fazer produção, eu faço com marcador permanente. Então, eu vou chegar bem pertinho aqui de vocês, tá?
que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, na direção desse olho e desse olho. Então, eu vou marcar aqui um pontinho e vou marcar aqui outro pontinho. Tá bom? E a partir daqui, eu vou traçar um sorriso. Se você quiser, você pode fazer com tinta de tecido também. Não tem problema. A gente vai com cuidado aqui, porque marcador permanente é permanente, tá? Ele não vai sair na lavagem, não. Então, aqui, ó, temos um polvinho sorrindo. Tá bom? Então, essa é a nossa videoaula. Eu não vou mostrar pra vocês o outro polvinho novamente, porque vocês já viram, tá? E eu já vendi ele no final de semana. E aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a mesma receita, porém com fio charme. Um fio que eu usei com uma agulha de 1,75. Vou fazer a boquinha nele também. Esse aqui é chaveirinho, tá, gente? Olha. Vou fazer a boquinha nele também. Ó, marca aqui, marca aqui. E vamos fazer um sorriso nesse polvo. Ó, o sorrisinho ficou diferente esse, mas tá bonitinho do mesmo jeito. Ó. Gente, sugestão, esse é o valor que eu vendo, tá? Deixa eu afastar só um pouquinho aqui. Pra vocês verem. Esse é o valor que eu vendo na minha banca, tá? Lá na feira. Esse polvinho aqui, eu vendo ele a R$35. Eu coloco ele na sacolinha, bonitinho, com lacinho. Esse polvinho aqui, eu vendo ele a R$15. Ah, Eliane, muito barato. Tá, o polvinho é meu, eu coloco o preço que eu quiser, o polvinho é seu, você coloca o preço que você quiser. Como eu faço com sobrinhas de fio, então eu vendo ele a R$15, tá? O que eu tô fazendo com esse aqui? Eu tô fazendo uma produção desses polvinhos pequenininhos também, pra poder... lembra quem viu o vídeo de... Quem viu o vídeo de comprinhas, viu que eu comprei um suporte para colocar chaveiros na feira, né? Então, eu tô trabalhando nesse suporte para eu poder levar pra feira. Eu só vou levar quando tiver todos prontos, tá? E aí, gente, tem esse aqui também, olha. Esse chaveirinho também que eu fiz, que eu estou fazendo, tá? Então, se vocês quiserem videoaula desse chaveirinho aqui, que eu vou levar pra feira, também vendo ele a R$15. É só vocês deixarem aí embaixo nos comentários, que se vocês quiserem que eu faça pra vocês, tá bom? A videoaula dele. Gente, é um chaveirinho simples de coração, tá? Mas como cada um tem seu jeitinho de fazer, eu também tenho o meu, tá bom? E, então, essa é a nossa videoaula, tá? Se você gostou dessa videoaula, se inscreve, liga o sininho, deixa um comentário, deixa um coraçãozinho se você quiser, dá seu like, compartilha o vídeo, tá? Para que mais pessoas possam aprender a fazer. Lembrando que com um fio desse daqui, olha, com um conezinho desse aqui, eu faço 3 polvinhos desse e mais um quase que por inteiro, tá bom? Então, o rendimento dele é maravilhoso. Então, fique com Deus e até o próximo vídeo.